Preciso te contar agora sobre um pacotão de reforços que o Botafogo pretende anunciar nos próximos dias. Até aqui, apenas saídas no Botafogo foram 8 baixas. Mas o Fogão está de olho em Marlon Gomes, meio atacante de 21 anos de idade, revelado no Vasco e que pertence ao Shakhtar Donetsk, além de já ter negociações há alguns dias com Miguel Almiron, jogador de ataque, 30 anos de idade, paraguaio do Newcastle. Quero começar falando sobre o Almiron. O Newcastle topa negociá-lo desde que a proposta gire na casa dos 10 milhões de euros. O Botafogo tem essa capacidade financeira, mas ainda tenta convencer o Almiron de que o negócio com o futebol brasileiro seria interessante. O Almiron dá preferência à continuidade no futebol europeu. Em relação a Marlon Gomes, atleta vendido no ano passado por 12 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk, que ainda não conseguiu explodir no futebol ucraniano. Tem se revezado entre titular e reserva na atual temporada, 14 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Se contratado, seria baita peça de reposição para algumas das saídas do Fogão. Pro, por que não, histórico Donan, já ficou para sempre aí esse histórico Donan com o Natal, enfim, um abraço a todos. Pois é, o Botafogo tem essa questão aí da possibilidade de ter reforços, um reforço da Premier League, a informação até dos companheiros do GE, a questão da busca pelo Almiron, paraguaio, que joga no Newcastle, está sem tanto espaço assim, e aí poderia ser uma alternativa, custaria em torno de 10 milhões de dólares, então seria uma das possibilidades, já que o Almada seguiu o caminho para o Lyon, e aí poderia substituí-lo, por que não, enfim. Aí fica a cargo dos comentaristas aí saber se as características encaixam nesse sentido. Outra possibilidade seria o Marlon Gomes, também informação dos companheiros do GE, revelado pelo Vasco. É mais um meio-campista, mas foi utilizado também mais como ponta esquerda algumas vezes durante a passagem pelo Vasco. Está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, então seria uma possibilidade também de reforço para o campeão da América, que vive ainda, Bruno, amigos, um período de incertezas em relação ao Arthur Jorge, né? Porque o Arthur Jorge, enfim, a gente já destacava isso outro dia, deu uma entrevista mais recente ao jornal A Bola, que ele não garante que permanece para 2025, embora tenha contrato. Então fica essa indefinição. O certo é que os jogadores ainda podem colher frutos desse 2024 muito glorioso, porque aquele prêmio tradicional do jornal El País, uruguaio, Rei da América, tem 3 jogadores do Botafogo na concorrência aí. O Luiz Henrique, o Almada e o Savarino concorrem com ninguém menos do que Lionel Messi. Parece uma figurinha carimbada em todo tipo de premiação, né, lá no Inter Miami, mas está concorrendo também. E o Léo Fernandes, do Peñarol, também está na concorrência aí por esse prêmio Rei da América, dia 31 de dezembro, pertinho da virada de ano ali. A gente vai saber se algum botafoguense levantou esse prêmio de Rei da América do jornal El País. Bruno. Obrigado, viu, Pedro? E aí sim vai fazer história, porque se um botafoguense ganhar, ainda vai falar, ganhei do Messi. Aí é natural que isso aconteça, né? Pelo amor de Deus. Eu já fui muito chamado de Messizete nessa vida, acho ele o gênio, o melhor jogador que eu vi, mas se você for analisar rendimento, o correto, pra mim, é que o Savarino receba esse prêmio. A disputa está entre os 3 botafoguenses. Sim, tem que ser entre os 3. Na minha Savarino opinião... e Luiz Henrique, pra mim. É importante a minha. Tem gente que acha mais o Luiz Henrique, mas eu acho que o Savarino foi o melhor jogador do Botafogo nessa temporada, foi extremamente decisivo, o jogador que mais participou de gols. Além de ser importante fazendo gol em jogos grandes, ele foi muito importante pro funcionamento da equipe do Arthur Jorge na criação ali. Então, eu acho que o Savarino seria o mais indicado aí para receber esse prêmio de Rei da América. E o Almada já deixando o clube, e a possibilidade do Almiron é uma substituição? Não. Não tem nada a ver. É isso. Por quê? O Almiron joga como ponta direita no Newcastle. Jogou como ponta direita o tempo todo na posição que o Luiz Henrique joga. É ali, é um ponta direita, é um canhoto que joga pelo lado direito, geralmente cortando para dentro. Já jogou algumas vezes sim de ponta esquerda também, quando precisou. Lá não, do lado do pé bom, né? Mas geralmente ele fica torto. Ele corta para fora e cruza para a área. A posição dele, a 0-1, é a posição do Luiz Henrique. Ele é um ponta direita, canhoto que joga com a perna trocada. A temporada dele excepcional foi foi 22-23. Foi a temporada dele. Foi muito bem, ele era o cara do Newcastle mesmo, era a válvula de escape, muito veloz, estava com o pé, enfim, acertando tudo. Fez, se eu não estou enganado, 11 gols e deu 4 assistências. Os números agora, mas não tem nada a ver com o Almada.
Se estão buscando o Almirão para ser o substituto do Almada, não Faria é mais isso. sentido ser o substituto do Exatamente. Luiz Henrique, é isso? Exatamente. Conhecendo a capacidade do scout do Botafogo, né, de como eles montam o elenco, eu acho também que o Almiron não é esse cara para ser o substituto do Almada na função. Eu acho que seria um belo reforço pro elenco. Ele é um cara de potência, velocidade, acho que até consegue se adaptar bem ao estilo de jogo do Arthur Jorge, mas é o que o Jailson falou. Ele é um cara mais de ponta direita ou ponta esquerda. Pra mim, vocês não estão... Não tô falando, exato, né? Não, vocês exatamente. estão falando da característica dele. Exatamente. não, dentro da característica do Almada, eu acredito que o jogador que mais se assemelha e o Botafogo está tentando seja o Iker Muniain. Que foi um jogador que por muito tempo se destacou no Bilbao, tá no São Lourenço, e ele é um jogador que busca mais o jogo. Vai temporizando o mastiga jogo. mais a bola, é um Isso cara que articula mais o jogo, um pouco mais construtor, porque o Almada era uma peça cerebral, né, que ditava o ritmo. Então o Muniain se encaixa mais para ser esse substituto do Almada. Mas vocês elogiando os dois concorrentes, são 3 concorrentes ao prêmio, né? E vocês ficaram entre o Savarino e o Luiz Henrique. Os dois, então, ficando menos mal pro Botafogo. Se tiver que perder um, que perca o Almada, é isso? Não, mas o Almada já foi, né? O Almada já deixou claramente lá que Não, tinha mas 6 entre os meses e tudo 3, mais. perder Sim, o Almada é o sim, menor dos sim, problemas. sim. O Almada, ele foi um ajuste muito... Em pouco tempo, um ajuste muito bom no meio-campo do Botafogo. Porque ele desafogou o que sobrava muitas vezes pro Savarino. Mas entre Almada, Savarino e Luiz Henrique, tecnicamente o Almada é fora de série, sim. Mas importante durante toda a competição pra mim, sim, tô com Donan, Luiz Henrique e Savarino. E os dois devem ficar pelo menos até o meio do ano, né? Eu acho que só sai se for uma proposta recusável, aí o mercado vai entregar dinheiro e o mercado vai receber um dinheiro do Botafogo, que vai vir uma reposição com certeza à altura. Aí o John Textor não vai dar esse mole. O Botafogo está interessado também no Marlon Gomes. Ah, sim, do Vasco. Jogador ex-Vasco, que está no Shakhtar. Mas esse seria um cara para ser um substituto, um reserva do Marlon Freitas, né? Que era o mais Tietê. essa característica. Seria para a vaga do Tietê ali. Próximo bloco do Sport Center tem mais, então, deste mercado que está agitadíssimo. Com Gatito. Saiu. Quer dizer, não era titular. Reserva. Tá, reserva. Mateu Ponte. Reserva. Reserva. Lucas Halter. Reserva. Saiu, acho. Não, tá na reserva da reserva. Bastos. Titular. E Marçal. Reserva. Reserva. Marlon Freitas. Titular. Gregory. Titular. Aí, nossa, já no 4-2-4. Já era o Arthur Jorge, 4-2-4. Luiz Henrique. Titular. Titular. Jefinho. Reserva. Tiquinho. Reserva. Júnior Santos. Reserva. 4 titulares só. Vamos lá no jogo do... Terminaram a jornada. Virada de turno. Pera aí. Foi o São Paulo no Morumbi. Ai. O jogo foi 2-2? 0-0? 2-2. 2-2, porque, na verdade, ainda tem uma questão aí que é a janelona do meio do ano. Esse é o time do início, e depois tem o time do meio do campeonato, e o time do final é o melhor, da melhor versão. Como o Botafogo foi se... Recriou. Recriando, exatamente, reforçando. Vamos lá. 2-2. Vamos lá. John. Titular. Damian Soares, que até saiu. Já entrou e saiu. Bastos. Titular. Alexander Barbosa. Titular. Cuiabano. Reserva. Marlon Freitas. Titular. Gregory. Titular. Tietê. Reserva. Luiz Henrique. Titular. Tiquinho. Reserva. Savarino. Titular. Mas já são 7. já é uma misturinha. Já é Ó, pulou de 2 para 7. Sim. No meio. E aí ainda vieram 2 laterais titulares. O Igor Jesus, centroavante que foi para a seleção brasileira, e o Almada. Vieram 4 titulares indiscutíveis do último jogo do primeiro turno para o final. Então o time foi... E avisando aos senhores, para vocês não serem pegos de surpresa, em 2025 nós teremos janelão de verão, aí tem uma janela antes do Mundial. Curtinha, só para inscrições. Curtinha, só para inscrições. E depois do Mundial tem uma janela de mais de 40 dias. Certo? Então, no segundo semestre, provavelmente nós vamos ter times novos disputando o campeonato. O que só aumenta o desafio dos senhores para as previsões. É muito mais difícil, concordo plenamente com você, porque para os 4 que disputam o Mundial vai ser uma temporada muito estranha. Difícil, porque em tese eles não têm chance no Mundial. Vai comprometer a temporada, sem dúvida alguma, nas outras frentes.
Então, não é fácil fazer previsão. Tem que começar bem o brasileiro. E algumas curiosidades. Uma que o Botafogo, como vai Mundial, aquela coisa, eles vão rifar mais ainda o estadual, porque os caras vão estar de férias e tudo mais, porque não é justo, né? Vai ter que ter férias em algum momento desses caras. É um pouco que o Fluminense passou. Para quem não lembra, o estadual estava rolando, o Marcelo estava tirando foto na Times Square com neve. Isso. Porque estavam descansando, porque viajaram para o Mundial e tal. Então a tendência é que o Botafogo arraste e comece muito depois, o ano, depois de todo mundo. Então é algo para a gente olhar em 25 também. Fora uma coisa que esses 4, o que estão se falando agora, o presidente do Porto falou em 18 milhões de euros. E eles estão tentando um pouco mais. 18 milhões ganhando, perdendo, empatando, é só entrar em campo. Cara, nós estamos falando de mais de 120 milhões na conta desses 4 clubes do nada, hein? Que ninguém vai ter, só os 4. Então você já vê que tem ali possibilidades até de mais contratações só por estar no Super Mundial de Clubes e se parar nos 16, 18 de euros que se fala. Se passar para as oitavas, que existe possibilidade, né? Claro que existe. Aí isso pode subir para 25, então, talvez 30. Bom, vamos ver os números do Botafogo campeão brasileiro 2024. Olho na tela. Aí, ó, foram 38 partidas, 23 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Número baixo de derrotas, em 59 gols marcados, 29 gols sofridos, 69% de aproveitamento, um baita aproveitamento. E agora aquela comparação que o rubro-negro não aceita, fala que não, mas que tal? As campanhas de Arthur Jorge e Jorge Jesus, o Flamengo de 19 e o Botafogo de 24. O Arthur Jorge fez o campeonato inteiro, então foram 38 partidas. O Jorge Jesus fez 29. 23 vitórias, 5 derrotas, 2 derrotas apenas do Jorge Jesus, 59 gols marcados contra 71, aproveitamento de 60% quase, contra 83%. Na frieza dos números, o Arthur Jorge fez um desempenho pior do que o Jorge Jesus, mas é claro, do Flamengo, né? Mas tem que pegar, depende de como você vai olhar isso. Pega 29 partidas do Botafogo e 29 do Flamengo. Qual rodada entrou o Jesus? A partir dali você mede. Agora, é óbvio que quem tem mais rodadas vai ter um desempenho mais equilibrado. Sim. Entendeu? Então, assim, o trabalho de ambos é bom. O jeito Jesus me agradava mais. Era gostoso de ver, né? Sim. Não que o Botafogo não seja, é muito bom. Mas são estilos de jogo diferentes, estilos de jogadores diferentes, jogadores do Flamengo mais técnicos, eu acho, e o Botafogo um time mais forte. Agora, tem uma outra pergunta sobre isso. Qual é? Sobre essa comparação e tal. Tudo bem, nos números, o time de Jorge Jesus foi imbatível e tudo mais, não dá para comparar, difícil comparar. Porém, a pergunta que eu faço e a concorrência? Qual páreo era mais difícil? O campeonato de 24 ou o campeonato de 19? Qual campeonato foi mais difícil de se ganhar? Esse. 24. Considerando os adversários. O Bahia não era o Bahia City. Cruzeiro estava na segunda divisão. Eu acho que era muito mais difícil. Bahia também estava. Eu acho que esse é uma boa medida. E não é dizer se é maior, melhor ou pior. Não. Mas é que o páreo de 24 me parece com os times com mais grana. Fortaleza mais consolidado, um Vasco hoje é melhor do que era. Eu acho que é o deste ano mais difícil. Mas em relação a essa comparação, sabia, só de ter essa tela, eu acho que o Botafogo, a história está feita. Qual tela que a gente ia fazer isso daqui? Nunca. E outro campeão. Tanto que foram vários campeões e a gente nunca fez essa tela. Só que se essa tela está existindo e o vizinho de porta lá, Botafoguense e o Flamengo estão conversando sobre o tema, é porque já é uma relevância. Além de a tela mostrar que o Botafogo quebra a sua fila com os 2 principais títulos do futebol sul-americano. Normalmente um time sai do limbo e vai ganhar uma Copa aqui, uma situação lá. Dificilmente o time quebra a fila de muito tempo sem ganhar num campeonato de pontos corridos. Né? Então, eu acho que geralmente é o estadual que dá a alavanca, né? Aí o estadual, a Copa do Brasil e tal, e aí a coisa vai. Que é o que aconteceu com o Corinthians, né? Ele volta na Série B e ganha a Copa do Brasil e o estadual. Palmeiras o Ronaldo Palmeiras já também. foi algo. Palmeiras também, 2015, Copa 2014 quase cai, 2015 é campeão, e aí a coisa muda. O que eu estou dizendo é que talvez a dificuldade do Arthur Jorge, além da concorrência, tenha sido maior do que o Jorge Jesus. Mas o time do Jorge Jesus era mais espetacular. É isso. A pontuação, o jeito que ele ganhou o campeonato, a distância,
né? O Santos fez a segunda campanha com pontos recordes e ficou léguas de distância. Mas aí também tem o outro lado, né? Como ganhou com muita antecedência, com muita folga o brasileiro, o Flamengo do Jorge Jesus pode jogar a Libertadores, a final da Libertadores tranquilo, preparado, descansado. O Botafogo teve que jogar a final da Libertadores no meio da disputa do sequência foi brasileiro. Palmeiras, Vitória. Final da Libertadores, Vitória. Internacional, Vitória. Com um a menos desde o início, né? Exatamente. E São Paulo, Vitória. Foram 4. Foi uma semana espetacular. Do Botafogo. Tá aí o Botafogo, então, portanto, campeão. Só uma coisa, são dois times que a gente que gosta de futebol, mesmo não torcendo, eu parava para sentar e assistia 90 minutos. Dos dois times. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu assisti vários jogos do Botafogo inteiro e daquele Flamengo também. Acho que isso também já dá uma medida, pelo menos na minha cabeça, de que os dois times são espetaculares. É daquele campeão que a gente vai lembrar, né? É daquele campeão que a gente vai lembrar. Porque tem, e não é mérito maior não, tem campeão no meio do caminho que a você lembra do... O Corinthians 2011, é um time era um monte de vitóriazinha apertada, tal, bom time, mas... São Paulo de do terceiro ano do Tri. É que o Tri é grande, né? O Tri é grande, né? Não, tudo bem, o Tri é grande. Se não fosse o... Essa temporada provou que pode ser o Tri, né? Sim. Seria o do Palmeiras. Tri... O Palmeiras ia ser espetacular, mas o fato de ser Tri é um negócio muito grande, né? Sim, mas eu tô falando do ponto de vista de você lembrar. Pô, lembra daquele time que fazia isso, fazia aquilo e tal? O Botafogo é um desses times. Sim. O Cruzeiro do Lucha, né? O Cruzeiro do Lucha. Foi o primeiro dos pontos corridos, né? São Paulo, o mesmo 13 e 14 do Cruzeiro, aquele time era muito legal do Cruzeiro de ver. Sim. Então, o time de 15 do Corinthians também, com o Tite. Aliás, o que eu falei agora há pouco, né? Primeiro turno, segundo, mandante, visitante, ataque e defesa. O time de 15 do Tite, só curiosidade, é o único que ganha em todos os quesitos. Sempre um quesito, pelo menos, de um campeão faltou. Pelo menos um. Esse grande Cruzeiro, do Flamengo também, do Flamengo 19 não foi tudo, porque a defesa foi de outro time. O de 15 é o único que pega tudo ali. Olha, quem brigou com o Botafogo até o final foi o Palmeiras. Teve um último ato um pouco triste, né, melancólico, perdeu o Fluminense em casa, mas o Palmeiras brigou ali palmo a palmo com o Botafogo, chegou a assumir a liderança, depois perdeu de novo nesse jogo aí. Foi esse jogo que foi quase uma final, que aí o Botafogo falou, chega, agora eu tô aqui, eu vou ganhar, né? Quando o Botafogo ganha do Palmeiras por 3-1, e acho que aí foi uma fraquejada importante do Palmeiras. E aí o que a gente vai ressaltar no Palmeiras, Massa, é aquilo que você já falou, mas vale repetir. É o time que não ganha dos times fortes. Ele faz a rapa nos pequenos, e você sempre lembra, né? Tinha um saldo de gols incrível, porque tinha 15 gols contra Criciúma, Cuiabá e não sei o quê, mas os times do lado de cima, e isso fez falta. É um campeonato que às vezes isso não faz diferença, mas nesse campeonato fez diferença. A diferença entre eles são as duas derrotas, né, no final. Fala, rapaziada do Fogão, tudo bem com vocês, galera? Rapaziada, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevam no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Isso é importante, né, para o crescimento do nosso canal, né, galera? Para que a gente possa estar aí trazendo algumas notícias aí do nosso Fogão para vocês, né, galera? Então, esse daí foi mais um vídeo de hoje, né, galera? A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!